página inferior desse jornal, além de falar um pouco mais detidamente desses senhores aqui, que está na primeira página, até o jornal está aí, se alguém quiser depois conferir, pô. Ele mostra também 4 processos que o Daniel estava sofrendo. Processos até antigos, de 2009, 2010, 2011, certo? Então aí, sem nenhuma discriminação, certo? Mas, sim, como informação, a título de informação, é bom que se saiba, certo? Porque assim como nós estamos mostrando as verdades, também se os outros tiverem alguma coisa a falar sobre o Guilherme, que falem, que publiquem. Será que eles têm alguma coisa? Eles não têm nada para falar. Não tem nada porque ele é de reputação ilibada. O pai dele, os mais antigos se lembram, está aí o Pedro Forró, certo? E outros tantos aqui, certo? O Juvenal. Acabamos de conversar, antes de vir aqui, fomos conversar, eu e a Emily, fomos convidar o seu Darcio, e ele falou, elogiou muitíssimo o Mário Luiz, o pai do Luiz Guilherme. Ele se lembrou do tempo que o Mário Luiz era prefeito, ele o chama de doutor Mário Luiz, ele é engenheiro civil, quando da regularização do Recanto das Acácias. O loteamento foi uma atuação do prefeito Mário Luiz junto com o seu Dácio. Ele se desculpou até de não estar presente aqui hoje, lastimou em função do problema familiar com o filho dele, que está hospitalizado. Ele estava esperando uma liberação, uma alta do hospital, então ele se desculpou e não pôde vir. Mas ele disse que poderia falar em nome dele, que ele estava apoiando a causa do Luiz Guilherme. Então, repito, a campanha, a finalidade, eu não quero me delongar muito, mas eu acho que a informação é super importante numa campanha, para que os eleitores possam conhecer a fundo, o máximo possível, o candidato que está pretendendo, então, uma candidatura, tanto mais se trata do cargo máximo da prefeitura. Por falar em informação, eu tenho aqui um jornal que poderia se chamar Jornal da Economia, ou então Democrata, mas o jornal chama Etelvino. Então, eu vou me referir ao jornal. Por acaso, tem um vereador que se chama Etelvino também. Mas o jornal Etelvino, ele mostra muitas obras, que ele diz ter ajudado a realizar. Eu não vou colocar isso em dúvida, mas eu vou particularmente falar aquilo que nos compete, sobre a pavimentação asfáltica aqui do Saboó. Então esse jornal, ele mostra o antes e o depois do asfalto. As duas fotos são verdadeiras. O antes, talvez seja um dia antes da pavimentação, a estrada estava bonitinha, encascalhada, está aqui. É uma verdade. É antes. Quando antes? Um dia antes da pavimentação, porque está encascalhada, está pronta para ser asfaltada. É antes da pavimentação. E a outra foto mostra o depois da pavimentação. É uma verdade também. Está aqui bonitinha. O que esse senhor não mostrou é que o antes, nós estamos lembrados, não era essa beleza que estava aqui encascalhada, não. Era aquela lameira que a gente tinha, aquelas costelas na subida que arrebentava tudo que é carro, e que os ônibus paravam naquela subida antes da chegada lá da rodovia, paravam para ser rebocados com prejuízo dos seus usuários que chegavam atrasados no serviço, perdiam horas, perdiam dia de trabalho, certo? Esse antes ele não mostrou. É uma pena, né? Então, aqui está uma verdade, uma meia-verdade, e nós vamos então dar todo o mérito a ele. Nós queremos que ele tenha todo o mérito, não só uma parte do mérito, porque com base nessas fotos aqui, naquilo que nos compete, da história que nós conhecemos aqui do Saboó, a gente pode depois extrapolar, vamos dizer assim, a gente pode tirar uma base daquilo que é feito nos outros bairros. Então vamos nos focar naquilo que nos compete. Ele mostrou depois a obra bonitinha, um trecho bonitinho asfaltado aqui. Ele não mostrou agora. Ou agora, os buracos estão aí. Se tem
tem 200 metros lineares de asfalto que não tem remendo, é muito. Essa obra está toda remendada, esburacada, está aqui na frente da escola, aqui, cheio de buraco. Eu fotografei esses buracos, não só os buracos, como também o mato que ficou o ano todo arranhando o carro e colocando em risco as nossas vidas aqui nessa estrada. Fotografei, utilizei a associação de bairro através do Baride, que se prontificou a fazer uma representação na prefeitura. É assim que as coisas acontecem aqui. Os vereadores que aprovam leis, eles também têm o dever de fiscalizar. Eu pergunto para esse jornal que se chama Etelvino, eu pergunto onde é que ele estava, onde é que estavam todos os vereadores quando estava sendo construída essa rodovia. Porque eu mandei dezenas de e-mails, eu sou engenheiro civil, 35 anos de janela em todos os segmentos da construção civil, desde construção de barragem, estrada, edificações dos cambal, monumentos. Então eu me senti no dever, como irmão mais velho, vamos dizer assim, colega mais experiente, me senti na obrigação de alertar o engenheiro que estava fiscalizando, entre aspas, fiscalizando essa pavimentação. Vocês devem estar muito bem lembrados que a empreiteira trazia as máquinas de noite para trabalhar até às 5 da tarde do dia seguinte e retirar as máquinas para outro lugar. Aí ficava uma semana, 15 dias para depois voltar de manhã e retirar as máquinas na calada da noite. Dificilmente essas máquinas ficavam 2, 3 dias, era um caso excepcional. Muito bem. Na retomada do asfalto, eu via que o serviço não estava sendo bem feito. Falei, isso aqui vai dar problema, caramba. Onde cessa um asfalto para a continuidade do asfalto, ela tem que ser tratada. Ela tem que formar aquele degrau, tem todo um tratamento. A empreiteira ali é simplesmente continuar o asfalto. Aí ela parava 1 mês ou 2, talvez. A pista preparada para ser asfaltada, vinha aquela chuvarada, abria buraco. O que ela fazia? Em vez dela fazer a compactação do aterro, enche o buraco, compacta, com o sapo, não, simplesmente passar com o asfalto em cima. O resultado está aí. O resultado exato daquilo que está acontecendo está aqui na frente da escola. Esse buraco que está aí é por falta de compactação. Então, eu me pergunto onde é que estavam os vereadores que têm a obrigação de fiscalizar o executivo. Eles podem até não entender, mas eles têm que chegar na população e dizer, escuta, está tudo bem aí? Está acontecendo a contento? Eu mandar os e-mails para a Secretaria de Obras de lá. Ora, o vereador que tem a obrigação de fiscalizar o executivo, ele pode até não entender de asfalto, mas ele tem que chegar lá e falar, escuta, está tendo uma pavimentação lá, o pessoal está contente com isso, eles vão mostrar os e-mails, certo? Então, galeria também é a mesma coisa. Aqui na frente do Vicia nós temos aqui uma única linha de 60 centímetros. Eu avisei para ele que a área de contribuição pluvial aqui, naquela área de 20 mil metros, eu fiz o cálculo, exigia no mínimo 3 linhas de 60, porque estão utilizando tubos de 60, poderia ser de 80. Ou então, o equivalente a uma galeria de água pluvial. Isso foi avisado com muita antecedência. E aí, então, simplesmente eles meteram uma única linha de tubo e acontece o que está acontecendo. A boca de leão, a boca de ouro, lá não dá vazão. E tem sempre um excesso de lama lá no asfalto. Por quê? Porque a vazão é muito grande, a vazão não, o fluxo de água é muito grande, dá então um refluxo e joga todo o barro para cima da pista, colocando em risco, inclusive, os carros que passam por lá. Então, só para dizer, uma particularidade, é que nós queremos dar todo o mérito para ele, não só o que está aqui, o mérito completo. Se ele é responsável por essa beleza que ele está mostrando, ele é responsável também por essa porcaria que está aqui. Porque tem duas situações que acontecem no poder público. Uma é por faturamento de obra que excede o preço justo. Costuma se chamar de superfaturamento, a gente não vai se arriscar a falar isso aí, mas a gente vê algumas obras, como um banheiro público lá perto dos Correios, lá na Rua dos Bancos, lá que foi orçada, estava orçada lá em quase 150 mil reais. Ora, é um banheiro
é um escritório de informações turísticas, isso não pode custar isso daí. Então, por essa daí, nós podemos tirar a base depois daquelas que custam milhões, certo? Então, é só prova, não é prova, é um indício de que as coisas não estão certas. Essa é uma situação. A outra situação é a situação de uma rodovia que tem um aporte do governo do Estado que não dá para ajudar preço, não. Porque o governo do Estado sabe quanto é que custa o metro, o quilômetro do asfalto. Orça, é muito bem orçado. Porque o serviço que o governo do Estado espera é um serviço bem feito de asfaltamento. Então, onde é que está a maracutaia? Será que dá para entender que onde não dá para morder no preço, acaba não sendo fiscalizado devidamente um serviço? Ora, na minha inocência, eu queria ajudar aquele engenheiro, aquele colega mais novo, alertando ele sobre o serviço mal feito que está sendo feito. Acontece que o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Eu me vi muito bobo nessa história aí, porque ele passava por mim dando risada. Bom, esses são 2 episódios aí que eu gostaria, fiz questão de mostrar, porque esse jornal que se chama Eteuvino, ele me causou, pelo mínimo, repulsa. Outra particularidade da política é o patrocínio de empresas fornecedoras do poder público ou que pretendem fornecer o poder público. Porque para fazer uma publicação dessa, papel aceita tudo. Ele fotografa muito bem. Ele aparece em todas as fotografias aqui. Todas as obras do município aqui, ele aparece. Tá? Parece artista de cinema. Isso custa dinheiro. Nós poderíamos ter também uma campanha um pouco menos simples, um pouco mais, vamos dizer assim, sofisticada, em termos de publicação, em termos de jornalzinho, se nós estivéssemos dispostos a nos vendermos para empresas que estariam dispostas a patrocinar a nossa campanha. Só que nós repudiamos esse tipo de política. O nosso partido, já por norma nacional, que reflete no Estado e no município, e pelo caráter do nosso representante, dos vereadores, nós nos recusamos a aceitar patrocínio, porque nos recusamos a sermos comprados por essas empresas. Nós fazemos uma campanha simples, como disse o nosso Luiz Guilherme, nós estamos com mais de 30 comícios, todos os dias daqui para frente nós vamos ter comícios, de segunda a domingo. E é assim que nós fazemos a nossa campanha. Faz 1 ano e meio que nós estamos nisso, aprendendo com ele um pouco mais da política. E nós, cada um se cotizou mensalmente com o dinheirinho que podia para poder custear a nossa conta de telefone, a nossa conta de luz, a nossa conta de água. Felizmente o espaço foi cedido pelo vereador, que agora ele é candidato, o vereador Valério Sangalli, e atualmente está sendo cedido pelo nosso candidato Erasto. É assim que nós fazemos a campanha. Nós não aceitamos sermos comprados. E por essa mesma razão, nós repudiamos a compra de votos deslavada que acontece nesse município. Nós sabemos que a maioria dos candidatos que se elegeram, a maioria dos vereadores que se elegeram na candidatura passada e nas anteriores, foi através de compra de votos. Há exceções, deverá haver exceções, é claro, em toda regra tem exceção, não queremos generalizar, certo? Mas nós sabemos, e vocês sabem disso também, que aqui ocorre a compra de votos. Aqui que eu digo, aqui no município. Certo? Provavelmente aqui também, não sei. Vocês poderão saber talvez mais do que a gente. E nós gostaríamos então de fazer um apelo para que, se porventura vocês souberem de algum ponto de compra de votos, me procurem. Procure a Emily. Ela é candidata, minha esposa é candidata. Junto com os outros mais. Quem mais está aqui? Está o Marcão, que está aqui fotografando.
A Rosana também é candidata, professora, então falei dela, estou falando dos outros também. O Erasto, já falei, certo? Que está gentilmente nos cedendo o seu escritório lá para sediar o nosso partido. Então, se porventura vocês souberem de algum ponto de compra de votos, nos procurem, que nós vamos então verificar isso daí, porque compra de votos dá inelegibilidade para o candidato e até cadeia, por 2. O que o povo precisa não é esmola de uma cesta básica, não. Porque a consciência do cidadão não se compra com uma cesta básica ou com dinheirinho. Isso se faz com animais, com gado. Um gado se oferece um punhado de farelo para ter a simpatia, para poder conquistar a simpatia do animal. E o que o povo precisa, na verdade, é trabalho. O que o povo precisa é oferta de emprego, é qualidade e quantidade de emprego, e é sobre isso que o nosso candidato Luiz Guilherme e os vereadores vão falar. Muito obrigado. Agora, amigos e amigas do Sabor, nós vamos ouvir a candidata a vereadora aqui do bairro, do PSOL, esposa do Perotti, a Emily Agantes Perotti. Com a palavra, a Emily, candidata do PSOL aqui do bairro do Sabor. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite para todos que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado por estar nos prestigiando, conhecendo os candidatos do PSOL, que é um partido que eu tenho muito orgulho de pertencer. É um partido socialista, liberdade, que realmente visa o bem-estar da sociedade, o bem-estar das pessoas mais carentes, das pessoas mais necessitadas. Meu nome é Emily, para quem não conhece, sou de origem humilde, filha de gente honesta, trabalhadora. E é sobre esse alicerce e a vontade de trabalhar em favor das classes menos favorecidas que fundamento minha candidatura. Eu quero lutar muito pela mulher, que acredito que é a que mais sofre com a má administração pública. Acredito que elas têm, nós mulheres sofremos muito com isso. Ao ver nossos filhos precisando de especialista e não achar. Ao ver nossos filhos indo para a escola, não ter alimentação adequada para eles. Eu quero trabalhar também para que tenha um equipamento de mamografia para as mulheres e também tenha repartição pública, repartição das crianças e dos adultos no pronto-socorro. Para que quando ela chegar, as mães com bebê recém-nascido, for procurar atendimento, as crianças não voltem com doença mais grave, como tem ocorrido. Quero lutar aqui para o Sabuó, para que tenha uma ambulância em prontidão, porque quando nós vamos lá, num caso de emergência, temos que esperar, vir a ambulância até chegar. É complicado esperar. Precisa de prontidão mesmo. Também quero lutar pela nossa creche. Sabemos de algumas coisas que está faltando aí. Não quero entrar em detalhe, tem muita coisa para falar, mas eu quero lutar para a melhoria do estabelecimento e também para o benefício das crianças, principalmente. Eu já vou chegar lá, só um minutinho. Também quero trabalhar pela escola do Leonidas, que meu filho entrou lá nesse começo de ano, e não tinha um banheiro separado das crianças de 2 a 5 anos, que é a EMEI. Eles usavam junto com o ensino fundamental, com os jovenzinhos mais grandinhos. E o que acontecia? Tinha crianças que pegaram doença sexualmente transmissível, tinha criancinhas que poderiam estar sofrendo maus tratos grandes ou eventuais abusos. Então eu fiz um abaixo-assinado, não sei se vocês me viram aí, correndo atrás, lutando para que tivesse um banheiro separado para eles. E agora eles vão construir, ali do lado do banheiro dos professores. Também quero lutar para a merenda escolar, que quando eu cheguei lá, vi suco em pó de manhã, suco em pó no almoço, suco em pó no café da tarde, todo dia da semana.
eu fico assim, horrorizada de ver aquilo. Eu fico com muita pena das crianças, porque elas não têm as vitaminas que elas necessitam, os nutrientes necessários para uma criança crescer, desenvolver. Então eu quero lutar por melhoria nisso também. Eu também vou lutar para que o Saboá possa ter mais horários de ônibus, principalmente nos feriados e final de semana. Nós estamos precisando muito. Vou trabalhar também para que tenha um bilhete único, para que possa estar indo para outros bairros usando o mesmo bilhete. Também quero lutar pelo asfalto e manutenção das ruas. Está precisando muito. Quero lutar para os jovens, para que tenha esporte, porque eles precisam, né, de mais ocupação. Quero realmente fazer centros educativos para eles estarem saindo porque o índice do alcoolismo e da droga aqui em São Roque está muito grande. E eu quero lutar para que esses jovens saiam disso, tendo ocupações como esporte, como estudo. Isso é muito importante. Quero trabalhar também pelos adultos, fazendo um Mobral, aqueles que não são alfabetizados, para que eles sejam alfabetizados, porque o índice de analfabetismo aqui também está muito grande. Quero trabalhar também pelos animais, que nós vemos um descaso muito grande. Quero estar trabalhando para que venha um sistema de veterinário municipal, para fazermos castração gratuitamente e melhorar essas condições, maus tratos. Bom, eu gostaria de pedir um voto de confiança para vocês, que eu quero realmente trabalhar, principalmente pelo Saboá, que eu conheço as necessidades e o problema daqui, desse bairro. Juntamente com o executivo, representado pelo Luiz Guilherme, acredito que eu tenho muita fé que ele seja eleito, porque ele é o melhor e mais preparado entre os outros para mudar realmente São Roque. Eu gostaria de dizer a última frase que eu sempre falo, sempre repito, que pior que a corrupção é o silêncio das pessoas boas. Então vamos lutar por melhoria, por mudança. Muito obrigada a todos. Meu nome é Emily, meu número é 50050, com Luiz Guilherme para prefeito 50. Muito obrigado, Emily. Agora nós gostaríamos de ouvir mais uma mulher. Lembrar que a candidata a vice-prefeito também é mulher. É o único partido que tem uma mulher disputando o majoritário, que é o PSOL. Vamos ouvir então mais uma mulher candidata do PSOL, a professora Rosana Araújo. Boa noite a todos, o meu nome ele já falou. Sou professora há mais de 20 anos, dou aula de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Trabalhei aqui no Saboá em 91 na pré-escola, quando a minha sala de aula ainda era um barracão. E o que eu percebo é que ainda hoje, depois de mais de 10 anos de municipalização, a escola do Saboá ainda precisa ser muito melhorada na sua função educacional. Nós aqui em São Roque temos ótimos professores, são excelentes, mas não são valorizados pelo atual administrador. Enquanto candidata a vereadora, escolhi o PSOL, sempre fui política, sempre gostei muito de política, mas só me candidatei agora porque é a primeira vez que vejo surgir em São Roque um partido que realmente tem compromisso com o povo mais carente da cidade. Porque até agora, em mais de 12 anos de prefeitura, nós não vimos esse compromisso, nós só vimos descaso. E é a primeira vez que eu vejo surgir em São Roque um partido que realmente vai trabalhar com a qualidade de vida da população, aquela mais carente. Enquanto candidata, junto com a vice-prefeita, a Elaine Tarasaki, nós temos um compromisso de seriedade com a mulher, principalmente na saúde, na educação. Somos mulheres, esposas, trabalhadoras, profissionais e nós precisamos, principalmente como a minha companheira já falou, trazer para São Roque o exame de mamografia que nós não temos. E quando precisamos fazer, temos que sair da cidade, ir para outra, esperar o ônibus nos trazer de 6, 7 horas da noite, sendo que o exame dura no máximo 15, 20 minutos. Precisamos também melhorar a qualidade de ensino, a merenda, que também já foi falada, onde o próprio agricultor de São Roque vai vender o seu produto para a prefeitura, beneficiando o agricultor e a qualidade da merenda. São duas coisas essenciais.
A questão também que foi feita com a municipalização e que não é valorizada, que nós precisamos que tenha em São Roque aulas de orçamento doméstico, onde as crianças vão ajudar a ensinar os pais a controlar o orçamento da família, para que sobre mais dinheiro no final do mês. Isso também é de extrema importância para o ensino dos nossos alunos hoje. Como candidata a vereadora, me comprometo a trabalhar pela mulher, pela educação, pela nossa saúde. E acredito seriamente que o Luiz Guilherme Campos de Oliveira tem extrema capacidade de administrar essa cidade, sendo ele filho do ex-prefeito Mário Luiz, que foi o melhor prefeito que a cidade já teve. Então eu resolvi me candidatar também por esse motivo. Agradeço a presença de todos vocês. Meu nome é Rosana de Araújo, pessoal 50-100, junto com Guilherme Campos de Oliveira e Elaine Talhasaques, pessoal 50. Obrigada. Obrigado, Rosana Araújo. Amigos e amigas do Sabor, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, disputa pela primeira vez a eleição em São Roque. E não é por acaso. Nós, eu também e todos os nossos candidatos a vereadores disputam a eleição pela primeira vez. Não é por acaso. Nós preferimos construir um partido novo, baseado na ética, no combate à corrupção, na austeridade, em defender com muita honradez o orçamento e o dinheiro público que nós entendemos que é sagrado. Nós entramos no PSOL justamente por ser um partido novo, há 8 anos no Brasil e há um pouco mais de 1 ano em São Roque. Nós preferimos coligar-nos com a população do que fazer a coligação dos outros partidos que estão aí, um com 12, outro com 8, com a velha política, com aquilo que há de pior em Brasília, com a corrupção, com o desvio do dinheiro público que nós assistimos todos os dias na televisão. Veja bem, esses partidos lá em Brasília, que representam tudo aquilo que vocês veem, têm um cordão umbilical e são os mesmos partidos que estão aqui aliados. Partidos que se juntaram para cuidar de interesses do próprio umbigo, para lançar, em vez de candidatos a vereadores, um monte de cabos eleitorais para tentar garantir a eleição do candidato a prefeito desses partidos a qualquer custo. Nós não fizemos isso, nós não fazemos política desse jeito. Nós viemos para mudar, nós viemos para mudar o Brasil, nós viemos para mudar. E para mudar o Brasil, nós precisamos começar do nosso bairro e da nossa cidade. O PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, não aceita dinheiro na campanha de empreiteiras, de empresa de lixo, de empresa de ônibus. Nós não aceitamos dinheiro dessa gente. Nós escolhemos o caminho mais difícil, mas escolhemos o caminho correto. Nós vamos fazer uma campanha mais simples, mais humilde, com mais comício, caminhando mais, amassando mais barro, indo de casa em casa, falando com o eleitor, entregando um papelzinho, olhando nos olhos e dizendo aquilo que nós achamos da política. Nós, do PSOL, vamos vencer a eleição no dia 7 de outubro, de forma silenciosa. Vocês não verão muitas propagandas, carreatas por aí, fogos de artifício. Nossa campanha se faz dessa forma. Eu disputo pela primeira vez uma eleição, não sou profissional da política, não quero ser profissional da política e peço ajuda dos senhores e das senhoras para que retirem do Poder Legislativo aqueles que profissionalizaram a política de São Roque. Vamos retirar do Legislativo todos os vereadores que lá estão, porque eles não representam o interesse da população, e eu vou explicar por quê.
já que eu falei nessa questão, nós tínhamos um legislativo com 10 vereadores. Na calada da noite, agora recentemente, eles fizeram uma lei aumentando de 10 para 15 vereadores. Há 2 meses aumentaram seus salários de 4.900 para quase 7 mil reais. Gastaram 5 milhões de reais para construir a Câmara Municipal. Gastam 5 milhões por ano. 5 milhões por ano, que equivale a 60% de tudo que é arrecadado do IPTU, para manutenção e para a contratação de 50 assessores. Nós não precisamos de assessores políticos, nós precisamos de médicos e professores. Esses senhores gastam muito mal o nosso dinheiro. Está previsto na próxima legislatura, se eles continuarem dessa maneira, aumentar o gasto de 4% para 7% do orçamento, o que gastaria 100% de todo o IPTU arrecadado. Ou seja, esses senhores que profissionalizaram a política vão gastar na próxima legislatura todo o dinheiro arrecadado do IPTU, que o São Roquense paga com muita dificuldade. Nós não aceitamos e não queremos mais esse profissional. Tem um, especificamente, que eu estou ouvindo, que veio por aqui cair de paraquedista. Eu vou explicar por quê. Foi ele justamente que ficou fora na última eleição, assumiu porque o Lilo faleceu, então ele era o primeiro suplente, assumiu a função dele. E ele está perdendo sua base de apoio, que era do Carmo, onde ele tinha. O que ele fez? Na calada da noite, fez a votação para aumentar o número de vereadores de 10 para 15, para ver se garantia um jeitinho dele continuar. E porque ele veio cair agora de paraquedista aqui na região do Saboó? Porque ele está perdendo apoio nas suas bases anteriores. O que a gente pede para os senhores é não votem nesses paraquedistas, nesses que vieram de fora para profissionalizar a política. Foram os mesmos que passaram de 6 para 50 o número de assessores a cargo de vereador. E qual é a função do vereador? A função do vereador é fiscalizar o prefeito e fazer leis. Função de vereador não é fazer obra, não é arrumar remédio, não é arrumar ambulância, não é arrumar internação. Quem tem que fazer isso são os setores da prefeitura. Os vereadores são pagos, e muito bem pagos, por sinal, para fazerem outra coisa. Procuram fazer somente o assistencialismo para se garantir no poder, porque um salário de 7 mil reais para ir uma vez por semana não vão encontrar em lugar nenhum. Nós pedimos que os vereadores que lá estão, que não sejam de forma nenhuma reeleitos. Esses mesmos vereadores que não viram que o prefeito comprou uma Maria Fumaça com vagões, gastou 2 milhões, deixou quase 2 anos empoeirando nos pátios da prefeitura, e agora, chegando próxima eleição, ficaram com vergonha do dinheiro mal empregado, que não teve planejamento, não teve projeto, por isso jogaram 2 milhões no lixo, levaram Maria Fumaça e o trem para Mairinque para ficar escondido na época da eleição. Esses mesmos vereadores não viram também a construção de uma área de rodeio. A prefeitura gastou 2 milhões, ofereceu a área para uma empresa de fora que explorou bilheteria, alimentação e o estacionamento. O São Roquense foi lá, pagou o seu ingresso, e a empresa responsável pelo rodeio simplesmente levou o nosso dinheiro embora. Gastou-se. Estranho, nesse rodeio só poderia vender uma marca de vinho, e era justamente a marca de vinho do candidato, do presidente do Sindicato do Vinho de São Roque, que são aqueles mesmos, aquelas meia dúzia de pessoas que continuam se beneficiando da prefeitura e do poder público. Nós, chegando lá, vamos acabar com a mamata dessa gente. Esses senhores também receberam o recanto, o recinto da cascata,
onde a prefeitura investiu mais 3 milhões, o que eles fizeram? Cuidam do recinto da cascata, o investimento da prefeitura, e a prefeitura ainda dá para eles mais 5 mil reais do nosso dinheiro, para eles cuidarem daquilo que é nosso. É brincadeira isso daí. Chegando lá, no governo do PSOL, nós vamos devolver a chave da cidade para a população e o recinto da cascata para a população. Amigos e amigas do Saboó, vocês estão privilegiados pela natureza e precisamos agora, do setor de turismo, auxiliá-los para desenvolver ainda mais as atividades ligadas no entorno do Saboó e também a área do Saboó, uma vez que próximo aqui na Castelo Branco, do quilômetro 52, perdão, do quilômetro 58 ao 62, vai se instalar um grande condomínio de casas com aeroporto, com hospital para os ricos e com universidade. Isso no prazo de hoje, que já começaram para 20 anos. Há um lado bom nisso e há um lado ruim. O lado bom é que, se cuidarmos do entorno, o benefício e o desenvolvimento, ele tem que ser para todos. Não existe desenvolvimento para uns. Ou ele é para todo mundo, ou ele não serve para ninguém. Todos têm que ser beneficiados com esse empreendimento. Nós do PSOL já conversamos diversas vezes com Dalva, que é proprietária da área do Morro do Saboó, e temos projetos também para o Morro do Saboó. E temos um compromisso. Precisamos mudar o plano diretor para permitir que novas indústrias sejam instaladas no município de São Roque, em diversos bairros de São Roque, para dar emprego. Não no Saboó, outras áreas, área de Malasque, São João Novo, do Pavão, do Mirim, que precisam receber empregos. Aqui é a área de turismo. Só que o que fizeram aqui, mudaram o plano diretor na calada da noite para beneficiar o assessor jurídico do prefeito, porque tinha um terreno aqui na rodovia Lívio Dariasac e ele vendeu para a empresa Fortaleza instalar a sua indústria e virou, por enquanto, só um depósito, não é uma indústria e somente ele foi beneficiado. Nós não faremos mudança no plano diretor assim. Se faz à luz do dia e será à luz do PSOL, com participação da sociedade. Precisamos sim trazer empregos para São Roque, que é o ponto que a população mais clama. Trazer empregos e aumento de renda. Esse é um compromisso do PSOL. E aqui, na mudança do plano diretor, nós precisamos reforçar e melhorar a ligação com essa nova área, desse novo empreendimento, para que nós não fiquemos com os problemas e não fiquemos o subúrbio de um grande investimento. Então, a parte que falta do asfaltamento até a saída e junção com o município de Mairinque também será um compromisso do PSOL. Amigos e amigas, no setor de saúde, o que esse governo também fez e não foi fiscalizado. Havia uma empresa cooperativa médica que tinha uma dívida de 4 milhões e 200 mil com a prefeitura, negociou, pagou 1 milhão e 200 e 3 milhões sumiram dos cofres públicos. Esses 3 milhões seriam suficientes para contratar pelo menos 30 médicos especialistas. E o que fez a Câmara, além de aprovar esse absurdo, fez uma nova lei reduzindo o imposto do rico, que são os médicos da cooperativa rica, que pagavam 1 milhão e 200 mil de imposto por mês e passou a pagar somente 120 mil. Ou seja, retiraram de um setor tão carente, que é o setor da saúde, mais 1 milhão e 200 mil reais por ano, com o voto dos vereadores que aprovaram esse absurdo. Eles estão lá, na verdade, é para fiscalizar o prefeito e não fiscalizaram absolutamente nada. Então, por causa dessas questões, nós pedimos
que os moradores do Saboó ajudem-nos a limpar essa Câmara Municipal, não reelegendo lá nenhum dos vereadores que lá estão. Vamos pensar em pessoas novas, com compromisso com a sociedade, com compromisso com o município. Amigos e amigas do Saboó, nós temos como candidatos concorrentes dois principais candidatos. O candidato sem padaria, que diz que tem padaria, depois não declara no TRE que tem padaria. Nós não sabemos ao fato o que ele tem, porque cada entrevista que ele dá, ele diz que é dono de alguma coisa e na verdade não é dono de nada, e tem um jornal que publica que ele diz que não é dono mais da padaria, porque ele tem um monte de problemas que está sendo divulgado na imprensa. É muito estranho. Para entrar na vida pública é preciso ter transparência, é preciso ter decência. Se não tiver transparência antes, não tem transparência depois. Para entrar na vida pública, precisa resolver primeiro as questões da sua vida privada. Se esse senhor tem problemas, ele precisa primeiro resolver as suas questões e voltar para cá. E ele se diz que é candidato da oposição e não é candidato da oposição, porque os 5 principais assessores do governo Fanel estão com ele lá, assessorando na sua campanha política. E ele também é padrinho de casamento do assessor jurídico do prefeito. Então, que oposição é essa? Ele não veio nenhuma vez publicamente dizer tudo que tem de errado nesse governo. Isso não é oposição, isso é algo macumunado, e o candidato sem padaria é a opção B desse governo aí. Ele não é oposição coisa nenhuma. Oposição é o PSOL, somos nós. Nós viemos aqui e dizemos a verdade, aquilo que está acontecendo. Amigos e amigas, e o outro candidato que representa a continuidade é o que há de pior também na política. Representa o antigo malufismo. Vieram os 2 candidatos, prefeito e vice, do berço do malufismo. O Maluf, que é procurado pela Interpol em diversos países e no Brasil ainda está solto. Essa gente faz esse tipo de política, esteve ligado a esse prefeito, e nós não queremos mais essa gente. Nós queremos uma renovação, gente com compromisso com a sociedade, gente com compromisso com o desenvolvimento. E voltando também ao candidato sem padaria, que amealhou 300, 400 pessoas consigo, porque faz uma das piores políticas que existem no Brasil. Saiu por aí retalhando a prefeitura, retalhando departamentos, oferecendo cargos para um, cargos para outro. Juntou um bando consigo de gente esfomeada que quer chegar lá no poder para ser beneficiada. Nós não fazemos política desse jeito. O PSOL não ofereceu um cargo sequer a ninguém, e nós vamos chegar na prefeitura, nós vamos colocar para administrar os melhores e não aqueles que simplesmente têm a carteirinha do partido. O nosso compromisso é com o programa de governo e é com a população. É assim que a gente faz política. Amigos e amigas do Saboó, nós entendemos e reconhecemos a luta de vocês através da associação, e nós queremos também deixar um alerta. Toda vez que uma associação, depois de formada, começa a atingir os seus objetivos, ela começa a se desfazer, porque conseguiram alguns interesses e os outros são deixados de lado. Há muito o que fazer pelo Saboó e há muita necessidade ainda. A área de turismo, asfalto em algumas áreas, segurança e mais. A questão de saneamento. Esse governo, também apoiado pela Câmara Municipal, aprovou
um contrato com a Sabesp, que está aí há 34 anos e até o momento não tratou 1 metro cúbico de esgoto sequer, e nunca veio aqui para ver quando vocês e como precisam de água, de tratamento de esgoto. O que fizeram esses senhores? Aprovaram um novo acordo depois de 34 anos para mais 30 anos. E qual é a previsão da Sabesp? Que o Saboó tenha água somente em 2025 e o Mombaça em 2027. Pois nós, chegando lá, não aceitaremos esse acordo. Nós vamos rever linha por linha, porque o Saboó não vai esperar até 2025 para ter água. Amigos e amigas, o nosso compromisso é com o desenvolvimento de um lado e com as pessoas mais carentes e mais humildes de outro. Nós temos uma população de 80 mil habitantes e 12 mil pessoas carentes que precisam do cuidado do Centro de Ação Social da Prefeitura, de cesta básica, de encaminhamento para a saúde, de treinamento para mão de obra e buscar emprego para essas pessoas. Esse é um compromisso que nós temos também com essas pessoas, 12 mil pessoas, além da educação de adulto, porque nós temos em São Roque cerca de 7 mil adultos analfabetos ainda. Nós temos um compromisso também com a educação, porque a educação que de fato no médio e longo prazo vai levar e vai trazer o desenvolvimento para São Roque. Na educação e a falta de emprego que esse governo fez, havia um departamento agrícola que tinha uma horta comunitária municipal que produzia para ser utilizado nas escolas e o excedente era entregue para a população de baixa renda. Esse governo acabou com o departamento agrícola e que faz na merenda escolar, compra de uma empresa chamada Coan, que vem de fora, pega 4 milhões e 300 mil reais por ano dos cofres públicos, leva embora. E o pior, essa empresa é investigada e processada pelo Ministério Público em 70 municípios do Brasil por fraude e por corrupção. Então, empresas como essa, no governo do PSOL, não podem ser fornecedoras do poder público. Essa gente não tem condições morais de fornecer alimento para as crianças. Não passam no portão. E amigos e amigas do Saboó, o segundo ponto que a população mais reclama são os ônibus urbanos e os ônibus intermunicipais. O que esse governo fez? Fez uma licitação, a empresa venceu o contrato, depois de 3 meses concederam um aumento da passagem de 35%. A passagem de São Roque ficou uma das mais caras do Brasil, né? Sacrificou a população são-roquense, que paga a duras penas a sua passagem para se deslocar. Isso quando tem ônibus, porque os ônibus não atendem as necessidades da população nos horários que ela precisa, para ir para a cidade, para ir para o médico, para ir para o seu trabalho. Nós vamos rever essa concessão e esse trabalho na área de transporte urbano. Por quê? Como tem que ser feito? A prefeitura tem que dizer a frequência, os horários, onde o ônibus tem que passar, quantas vezes tem que passar, e não pode deixar o trabalhador que trabalhou toda a semana à mercê, sem transporte no fim de semana, porque ele também tem direito ao lazer. Nós vamos rever todo esse tratamento com a empresa de ônibus. Vamos dizer quando, onde, como, que horário ela tem que passar. O transporte é um direito do trabalhador e tem que ser respeitado. Amigos e amigas, eu sou filho do ex-prefeito Mauro Luiz Campos Oliveira, que nos seus governos anteriores trabalhou muito aqui pelo bairro do Saboó, trazendo a estrada, abrindo essa estrada aqui,
fazendo as pontes que duram até hoje. E nós queremos, com ética, com moral, voltar e dar continuidade ao trabalho que foi feito há 25 anos atrás. Voltar a fazer política decente, política com a participação da população. E aqui eu volto ao exemplo de vocês, que na sua comunidade tem uma associação organizada que não pode se desmobilizar por aquilo que vocês já conseguiram. É preciso avançar. Há outras áreas do bairro do Saboó que não receberam todos os benefícios, e nós, chegando lá, vamos trabalhar muito com todas as associações de bairro, porque é a associação de bairro, é o morador que diz ao prefeito o que tem que ser feito, e não é ele vir aqui e fazer aquilo que vocês não pediram. Quem tem que dizer o que o prefeito tem que fazer é a população de forma organizada, e não organizado só em cooperativas médicas, que recebe 3 milhões, em sindicato patronal do Rio, que recebe mais 3 milhões e mais nosso dinheiro para administrar o que é nosso. Amigos e amigas do Saboó, a nossa caminhada, repito, que escolhemos não é mais fácil, é mais difícil, mas é mais correta. Nós fazemos política e fazemos aquilo que falamos. Viemos de família que fez política dessa forma e vamos continuar assim. Pedimos o apoio dos senhores e senhoras para retirar do Legislativo todos os vereadores que lá estão. Votem nos 50, votem nos candidatos a vereador do PSOL. Nós faremos uma campanha silenciosa. A vitória vai ser aos 45 do segundo tempo, junto com a população, porque assim como nós não aceitamos dinheiro de nenhuma empresa para financiar nossa campanha, nós não temos o rabo preso com ninguém. Nós temos compromisso com o programa do governo e com a população mais carente. A vocês sim, nós devemos o respeito e devemos satisfação, não com nenhum patrocinador de campanha política, dessas campanhas milionárias que nós vemos aí em São Roque. Nós não fazemos política dessa forma e condenamos aqueles que fazem. Amigos e amigas do Saboó, encerrando, sabemos que a política brasileira é um verdadeiro nojo. Tem muita gente corrupta. O PSOL é um dos poucos partidos que continua decente, brigando. Derrubamos o Cachoeiro de Mostras, foi o PSOL no Congresso que conseguiu esse fato, e nós vamos fazer política dessa forma. Pedimos o apoio de vocês, que vocês levem essas mensagens para os amigos que aqui não estão. Nós estamos juntos com vocês nessa luta. Até a vitória, no dia 7 de outubro, Luiz Guilherme Campos Oliveira, prefeito, Elaine Tayasaki, vice, e os candidatos a vereador do PSOL. Muito obrigado a todos e um grande abraço a vocês.